Meu nome é Lilian Sá e esse é o Ouse Não Saber. Sem sermos donos da razão, eu e os meus convidados vamos falar de assuntos atuais e necessários. Ok, alguns nem tão necessários assim, mas com muita responsabilidade e humor. A gente não precisa saber tudo a respeito de todos os assuntos, mas hoje em dia é preciso ousadia para assumir isso. Que foi? Ouse Não Saber. Como? Quê? Oi, gente, coisa boa ter vocês aqui comigo para esse bate-papo. Eu tô começando uma coisa nova, né? E começar é sempre difícil, sempre dá um frio no estômago. Eu tô com frio no estômago. Isso me fez lembrar da menininha que eu fui quando eu tinha 7 anos numa cidade no interior de Minas Gerais, chama Ferros. Bem pequenininha. Em 2021 tinha 9.000 habitantes. Imagina isso em 1984. Então essa menininha sardenta, com cara de animada demais, resolveu que queria empreender. Eu aprendi a fazer crochê, montei uma barraquinha na porta de casa, na garagem, para vender as pulseirinhas de correntinha. Lógico, eu não preciso nem dizer que isso não foi um sucesso, não pagou nem o material que eu usei. Apesar de ter vendido bem de saída duas, uma para minha mãe e uma para a vizinha, que me ensinou as correntinhas. Mas por que eu estou contando essa história? Porque ela tem tudo a ver com o episódio de hoje. Ela fala de uma pessoa que quer empreender, que quer fazer algo, que quer ganhar dinheiro, que quer ter o seu negócio, com um grande desejo, mas pouquíssimo preparo. E achando que bastava vontade e insistência. E a gente vê essa dica de vontade e insistência hoje presente nas redes sociais. Muita gente fala o tempo inteiro que a gente está deixando dinheiro na mesa, que é só a gente trabalhar duro, que a gente insistir, que a gente vai ficar rico, que a gente vai ficar milionário. Para falar a respeito desse assunto, que é empreender, mas empreender com responsabilidade, entender o caminho que a gente precisa fazer, a maneira como a gente vai pensar a respeito desse assunto, eu chamei um cara que é um misto muito interessante e raro de preparo e experiência no mundo executivo. A formação dele é tão grande que está anotada aqui e eu vou precisar ler uma parte, para vocês terem ideia. Ele construiu a carreira dele em grandes instituições, como a IDS, o Deutsche Bank, o Itaú Unibanco, o PagSeguro e Nubank, participou da abertura de capital desses dois últimos e também trabalhou na Bain Company, em projetos de estratégia de transformação digital de grandes empresas. Eu acho isso tudo muito chique, mas se me pedir para explicar o que ele fez, eu também não ia saber, é por isso que eu estou lendo. E empreendeu também por 7 anos desenvolvendo soluções de alta tecnologia. É formado em engenharia, mestre em econometria pela USP, especialista em estratégia na Columbia Business School e doutor em estratégia e empreendedorismo pela FGV, onde tem pesquisado empresas de alto crescimento. Guardem esse nome, empresas de alto crescimento, que a gente vai falar delas. Ele é Sandro Manteiga. Obrigada por vir bater esse papo com a gente. Bom dia, Lili. Eu tô muito feliz de estar aqui com você nesse episódio do podcast do Ouse Não Saber, né? E muito animado também para conversar a respeito de um assunto que eu tenho uma grande paixão, né? Trabalho e pesquiso estudando empreendedorismo. Sandro, obrigada. Eu sei como é que a sua vida é corrida, eu sei de perto como é que a sua vida é corrida. Eu admiro muito todo o seu trabalho. E eu não falei na bio que você também foi professor de instituições como o INSPER e a FGV. E é esse lado seu que eu queria puxar aqui para a gente aprender, porque aqui a gente é ousado. A gente realmente quer aprender a respeito do que a gente não sabe. Eu queria começar com uma coisa que é o básico do básico, mas que ficou muito banalizada, né? Que é o termo empreendedor. Eu mesmo falo o tempo inteiro e a gente vê as pessoas falando a respeito desse sonho de empreendedorismo o tempo inteiro. Mas se a gente for olhar de forma técnica, o que é um empreendedor? O que é uma pessoa que empreende? O empreendedor, ele é a figura responsável pelo conceito, né, pela expressão de destruição criativa, né? Então, essa expressão de destruição criativa, ela foi cunhada por um economista austríaco chamado Joseph Schumpeter. Já faz mais ou menos uns 70 anos, né, que ele escreveu a respeito disso. E o Schumpeter, ele foi o primeiro economista que de fato escreveu e pesquisou e percebeu a importância da figura do empreendedor para o crescimento econômico. Uhum. Né? Então, quando a gente pensa que o empreendedor é a pessoa, a figura responsável por essa destruição criativa
que o Schumpeter comentou já há muitas décadas, ele está falando que o empreendedor, ele é uma figura que ele promove mudanças nos mercados, na economia onde ele opera. Então, essas mudanças podem ser promovidas por meio da criação de produtos e serviços novos que não existiam antes. Então, a dimensão de inovação ela é muito importante para que seja promovido esse crescimento econômico. Ou esse empreendedor ele também pode promover inovação, talvez entregando produtos e serviços que existam, mas fazendo isso de uma maneira completamente diferente. Eu não entendi uma coisa. Por que a destruição criativa? A destruição, a dimensão da destruição, ela fica mais nítida quando a gente pensa na questão de como a economia pode ser modificada a partir da introdução dessas inovações. Então, quando a gente, por exemplo, pensa em produtos como o iPhone ou serviços que plataformas como o Google e Facebook passaram a oferecer, esses produtos, esses novos modelos de negócio, essas plataformas digitais, elas modificaram muito o funcionamento da economia e de certos mercados ou indústrias. E isso quase sempre tem efeitos para empresas que operavam. Então, a destruição ela pode ser compreendida do lado de empresas que não conseguem se adaptar ou acompanhar essas inovações. Entendi. Enfim, ou seja, a pessoa que que compra uma franquia de uma determinada loja de chocolate, então ela não é empreendedora, nesse sentido técnico. Nesse sentido que o Schumpeter comentou, não. Ela é uma pessoa empresária. A gente pode pensar o seguinte, em geral, todo empreendedor é um empresário, mas nem todo empresário é necessariamente um empreendedor. Um empreendedor. E ser empreendedor é para todo mundo? Do jeito que você me fala, se a pessoa introduzir uma grande mudança, ela consegue ser esse empreendedor. Empreendedor é para qualquer pessoa que queira? Essa pergunta foi um debate de algumas décadas, né? Só isso. Exato. Eu só quero que você resuma aqui, 5 minutos, o que é pra gente. Dá para fazer isso rapidinho, né? Inicialmente, os pesquisadores, eles imaginaram que haveria um perfil, um conjunto de características, comportamentos que poderiam identificar ali, estar associados a uma pessoa empreendedora, né? Uhum. E por isso que eu comentei, durante décadas foram feitas pesquisas exatamente para poder definir quais eram essas características, né? E de uma forma muito interessante, depois de muita pesquisa, muita discussão, se chegou à conclusão que não existe um perfil definido para um empreendedor. E a conclusão de todos esses estudos e discussões é que diversos perfis, diversos comportamentos estão associados a pessoas que são bem-sucedidas como empreendedores, né? Uhum. Em resumo, qualquer pessoa, a princípio, pode se tornar um empreendedor. Uhum. Agora, tem um outro aspecto que é importante, não necessariamente ser empreendedor é algo que pode fazer sentido para todas as pessoas. Tem pessoas que se conhecem bem o suficiente e têm clareza e entendem muito bem que esse é um caminho que não faz sentido por conta de interesses, características que elas tenham. E, obviamente, não tem nenhum problema com isso. Eu achei interessante essa frase que você falou, que é, né, a pessoa se conhecer e entender que isso não é uma escolha possível para ela, né? E aí você comentou que existiam alguns comportamentos que a ciência, né, nos estudos, e me corrija se eu estiver errado, porque eu estou aqui nadando de braçada no mar, que eu realmente não sei, e a ideia do podcast é a gente expor essa vulnerabilidade da dúvida, de que existem alguns comportamentos, de acordo com os estudos, que mostram mais sucesso ou menos sucesso para uma pessoa que resolva fazer um negócio diferente. Você pode dar uma pincelada para a gente em que comportamentos podiam ser esses? Se a gente consegue aplicar essas coisas, enfim, em outras áreas da vida? O que a gente vê como característica dessas pessoas que você falou? Quais esses comportamentos que sinalizam, alguns pelo menos, essa tendência para o sucesso, que eu acho que é o que todo mundo quer? Perfeito. Então, depois dessa
todo esse tempo de pesquisa, né, onde se verificou que não tem assim um perfil para o empreendedor. Os Uhum. empreendedores são diversos, das mais diversas culturas, formações, eles apresentam diversos comportamentos. É, depois desse caminho, para onde caminhou a ciência que pesquisa o empreendedorismo? O caminho que apresentou mais resultado foi o caminho que buscou entender a lógica, a forma de pensar do empreendedor. Então, Uhum. embora a pessoa empreendedora ela possa ser muito diversa, né, a lógica de empreendedores seriais, profissionais, que apresentam uma trajetória onde a gente observa uma probabilidade maior de sucesso quando eles tocam em empreendimentos, essa lógica ela tem alguns componentes bastante claros. Uhum. Né? Então, para dar um exemplo sobre essa lógica, essa forma de pensar, eu vou comentar aqui, mas talvez para os ouvintes de podcast possa parecer muito bom senso. Mas é interessante observar que às vezes o bom senso, algo que funciona, leva muito tempo para a gente perceber. O óbvio precisa ser dito, é uma das coisas que eu aprendi nessa vida. Exatamente. Então, um primeiro passo que é muito importante para um candidato a empreendedor ou para um empreendedor é saber exatamente quem ele é. São questionamentos relativos à identidade. Então, o empreendedor ele tem que ter muito claro quem ele é, quais interesses ele tem, quando ele vai criar um negócio, qual é o propósito desse negócio, o quanto que esse propósito está alinhado com valores pessoais que ele tem, né, ou que ela tem. E também é uma busca de conhecimento a respeito e uma consciência a respeito das competências que aquela pessoa empreendedora tem. Uhum. Então, ela precisa ter muita clareza sobre aquilo que ela gosta de fazer e também sobre aquilo que ela faz muito bem. Então, é interessante que isso não é novidade nenhuma, né? Há mais de 1.500 anos, o Sócrates, né, um filósofo super famoso, ele já falava da importância do conhece-te a ti mesmo. Então, um ponto de partida do empreendedor é ele saber responder bem essas perguntas, né? Porque a sequência disso se conecta muito com esse ponto de partida. Um segundo ponto dessa lógica está muito conectado à rede de relacionamentos. E também não é novidade para ninguém sobre a importância de rede de relacionamentos. Mas por que especificamente para a pessoa empreendedora isso é muito importante? A gente sabe que empreender é algo que demanda recursos, que demanda capital, mas obviamente dinheiro não é tudo. E principalmente para uma pessoa empreendedora, ter acesso a uma boa rede de relacionamentos, né, o networking, ajuda essa pessoa empreendedora a mobilizar recursos que ela sozinha não teria acesso. Então, quando ela conhece pessoas que podem se juntar e talvez fazer uma parte do processo, da cadeia necessária para oferecer um serviço novo, um produto novo, esse empreendedor ele consegue desenvolver a solução mais rapidamente, muito provavelmente com mais qualidade do que se ele fosse tentar fazer tudo sozinho e muito provavelmente despendendo menos capital próprio à medida que ele chama parceiros para dividirem o risco daquele empreendimento de maior incerteza. Cara, o que você está falando é muito importante as pessoas olharem isso para além do empreendedorismo. Quando você falou, né, o conhece-te a ti mesmo, você saber as suas habilidades, até onde você consegue ir sozinho e o que você gosta de fazer para a direção, até para você reconhecer possíveis parceiros para aquilo que você quer. E isso a gente pode transpor para uma pessoa que apesar de não ter o perfil empreendedor, ela é empresário. Você pode transpor, por exemplo, para isso aqui que a gente está vivendo hoje. Eu sei o que eu queria, né? Um exemplo. Tenho consciência das minhas habilidades e também das minhas limitações. Estabeleci parcerias e um grupo que está fazendo uma coisa nova. É um bom exemplo. Arrasei. Tem um negócio, eu sempre vou bater muito nas redes sociais, porque eu vivo muito próximo ao que acontece nas redes sociais, e eu sou uma pessoa que queima por dentro, assim, tanto de amor quanto de raiva de algumas coisas que eu vejo. Eu vi um influenciador muito bem sucedido, né, na área de finanças. Recentemente ele fez a seguinte declaração, que não há pobreza que resista a 14 horas de trabalho. Isso me assustou demais por N motivos.
E faz as pessoas acharem que é só trabalhar alucinadamente que elas vão ter sucesso, né? É isso, então. Mas então não basta você ter uma ideia inovadora e trabalhar alucinadamente. Tem que ter um conjunto, né? Isso que você trouxe é um ponto muito importante, porque, de certa forma, existe uma crença comum de que o empreendedor é aquela pessoa que, em algum dia, teve uma ideia visionária, né? A gente vê muito essa narrativa em diferentes mídias, que basta ter uma ideia visionária, ter muita fé, muita força de vontade e trabalhar muito. Força, foco e fé. Exato. E quando a gente olha para a vida real, os empreendedores profissionais, seriais que têm sucesso, é óbvio que eles têm, como parte do ponto de partida deles, tem uma ideia. Né? Você vai montar um negócio, vai montar um empreendimento, você tem uma ideia que representa um rumo. Agora, qual é o perigo nessa história de acreditar nessa grande ideia, nessa grande visão inicial? E é esse erro que os empreendedores profissionais não cometem. Eles entendem que aquela ideia inicial visionária, ela é só um ponto de partida. Eles entendem que ao longo do caminho, à medida que eles conhecem muito bem o que eles fazem, que eles vão ativando essa rede de parcerias, e que eles fazem investimentos que eles sabem que, em alguns momentos, as apostas que eles vão fazer para desenvolver esse negócio, parte delas vai falhar, não vai dar em nada. E o que significa isso para um investidor profissional? Significa que ele aprendeu o que não funciona daquele aspecto da ideia inicial que ele tinha. Então, os empreendedores profissionais, eles sabem que aquela ideia inicial, muito provavelmente, ela vai ser reconfigurada, transformada, modificada ao longo do tempo, até que ele encontre uma ideia que funcione, que pode sim ser diferente daquela ideia inicial que ele tinha. E o problema com essa visão simplista inicial que você trouxe é a pessoa acreditar que a ideia inicial não tem um problema. E simplesmente ter fé e continuando a trabalhar duro numa ideia que ninguém está disposto a comprar o produto que é fruto dela, é algo que só vai gerar frustração e desperdícios, né? O cara não tem apego à ideia, tipo, não é uma vaidade. Não. É um desapego isso, né? Isso é uma grande diferença que pode representar você conseguir sucesso ou resultar em fracasso. É muito interessante a gente conseguir deixar aí. Eu tenho apego a uma série de ideias e tenho aprendido em terapia, sempre, que a gente pode mudar de ideia e isso não significa perder. Então, para quem está ouvindo a gente, que tem uma ideia, que começou um negócio, que quer empreender ou quer ser empresário, porque agora sei a diferença, esse deixar aí, ele não é que você está dando um passo para trás, talvez seja uma alavanca para você subir. Significa que você está aprendendo mais. Você, de fato, está está aumentando a sua probabilidade de ter mais sucesso. Então, a gente costuma falar que a gente tem que ser apaixonado pelo problema e não pela solução, porque o problema ele pode ser resolvido de maneiras muito diferentes do que você tinha imaginado inicialmente. Que é igual aquele povo que vai, agora me ocorreu, né, quando viaja da NASA, vai para o foguete, olha, tem um jeito de fazer, mas surgiu um problema novo, eles olham o que eles têm disponível, é um pouco isso? Sim. Você olha o que você tem disponível e, sei lá, é o MacGyver. Aí o pessoal que tem menos 30 não vai entender quem é MacGyver, vão dar um Google, vocês vão entender. Ele pegava essa caneta aqui e transformava num negócio propulsor. É isso. Você olhar de formas diferentes e não ter apego. Sim, você conseguir tirar o máximo dos recursos que você tem disponíveis ali e ter o mais rapidamente possível uma validação dos clientes que eles de fato estão dispostos a pagar por aquela solução. Então é saber ouvir também, né? Saber ouvir a outra pessoa, Exato. saber ouvir o cliente. Estar conectado. Apesar de dar máxima ao cliente, tem sempre razão. Eu acho que ela não é uma máxima assim que a gente tem que levar a ferro e fogo, mas escutar as impressões do outro, esse feedback, de um modo geral, não só do cliente. Você falou um trem aí e que pegou aqui para mim, que é essa capacidade de aprender, né, de aprendizado. E a gente tem visto hoje. Ai, meu Deus. Ô, gente, não, eu juro que eu não vou só falar mal de rede social. Não estou falando mal, eu estou pontuando questões aqui que eu acho importante a gente pontuar para a gente ter uma visão crítica. A gente não consegue ser crítico se não pensar a respeito daquilo que vem, né? Mas a gente vê
É tipo feira livre, todo mundo tem um curso online para chamar de seu, para vender loucamente, principalmente para ganhar muito dinheiro, né? Uma galera que tem que falar disso. Olha, vem aqui que eu vou te ensinar a ganhar dinheiro, deixa a sua faculdade, você está deixando dinheiro na mesa. Tem um meme, não sei se vocês já viram, do olhinho que roda, que ó, nessa hora, quando eu escuto isso, é a tua última oportunidade, você está deixando dinheiro, meu olho vem aqui, ó, na nuca. Eu não sei se isso vem na pegada que a gente teve de anticiência, né, de discutir vacina, de terra plana, né, que eu fico doido pra galera correr e cair da borda, meu sonho. Mas a gente vê um movimento anti-estudo, anti-faculdade, que é uma perda de tempo, que você tem que correr para ir trabalhar. Quando a gente pensa em estudar, quando a gente pensa em educação, o quanto essa educação pode influenciar no sucesso, no dar certo? Sim, eu vejo dois pontos muito importantes nesse tema que você trouxe, né? É a, a gente tem que ter o cuidado de pensar a educação e qualquer que seja a forma de educação que a gente está falando, né? Eu acho que a prática pode ser muito educativa também, assim como a educação formal, porque ela ajuda a gente a desenvolver repertório que pode ser muito importante para aumentar as nossas chances de ter sucesso. Então, eu acho muito importante para qualquer ser humano, de modo geral, e em particular para quem pretende seguir um caminho de empreendedorismo, que quanto maior o repertório, e a educação formal sim ajuda nisso, de certa forma aumenta a chance de sucesso. E não só do ponto de vista individual, pessoal, mas também ter mais conhecimento, ter mais educação prática e formal, te ajudam também a identificar competências, especialidades de outras pessoas que são necessárias que você traga para o seu negócio para aumentar a sua chance de sucesso. E tem um aspecto muito importante que ele é implícito à educação, é que, sim, a gente consegue imaginar pessoas que passam muito tempo buscando educação formal ou passam muito tempo só na prática e que continuam fazendo as mesmas coisas. Elas não aprendem. Então, a educação ela só é efetiva quando tem aprendizado. Então, eu colocaria essa discussão para, além da educação, nos perguntarmos se aquele tempo que estamos investindo, nosso, seja na vida prática, ou seja em um contexto formal de educação, se de fato nós estamos aprendendo alguma coisa que faz sentido, que seja útil para a gente poder alcançar os nossos objetivos. Cara, uma vez, numa palestra do Barack Obama aqui em São Paulo, que eu fui, eu vi ele falando uma frase que eu nunca mais esqueci, ficou muito marcada para mim, que ele dizendo que a função do presidente da República não era saber tudo. É longe disso. Mas era reconhecer o valor das pessoas que sabiam. Mas que para isso, você precisa de educação. Como é que o cara vai contratar ou entender um problema, olhar a dimensão de alguma coisa, se ele nem reconhece aquilo, né? E nem reconhece quem sabe mais do que ele. Quanto mais você sabe, mais você tem certeza que você precisa aprender mais. É um pouco isso. E como aprendizado, você colocou duas perguntas atrás, ele acontece também por se deixar ir, por se abrir mão. Eu acho que passa por aí, né? Sim, eu acho que uma liderança empreendedora é muito importante, que ela tem esse olhar de entender quais são as competências, especializações que ela precisa para poder dar tração ao negócio dela. E isso, para mim, é uma demonstração de fortaleza e não de vulnerabilidade. Eu acho que fica um caminho extremamente estressante e que não é generativo a pessoa que tem uma forma de pensar que ela precisa saber tudo, que ela precisa tomar todas as decisões. Que é tudo aqui, né? Exato. A potência de conhecimento, de execução, ela é muito maior quando é resultado de um empreendimento que ele é social. Então, uma empresa, ela é um sistema social que ele precisa estar muito bem articulado, integrado o propósito das pessoas, a forma delas trabalharem, cada um entender quais são as suas competências, quais são as competências dos demais e qual é o melhor arranjo que elas podem encontrar para potencializar
o desempenho do outro. Uhum. Em geral, os casos de sucesso, quando a gente estuda, né, quando a gente entende como aquelas histórias de empreendedorismo de sucesso aconteceram, é quando essas equipes, você observa que elas têm essa consciência. Cada um sabe muito bem as competências que tem, mas sabe muito bem quais são as competências dos demais. E eles entendem como o conjunto deveria funcionar melhor do que o aspecto individual. É muito interessante. Eu queria te fazer uma pergunta que aí vai mais para perto da sua linha de pesquisa. A gente está funilando mais, né? Que o seu doutorado é a respeito de empresas de alto crescimento. Por isso que eu falei para o pessoal para guardar esse nome. Num episódio, que agora eu não sei mais qual, porque a gente não necessariamente vai para o ar na ordem que a gente está gravando, mas num episódio eu comentei como era assim, para você ficar uma pessoa conhecida, você precisava da televisão. Né? Era quem era um global que era uma pessoa conhecida. E que hoje isso tudo mudou. Né? As redes sociais e N outros lugares, os streamings, promovem esse sucesso, essa notoriedade das pessoas. E a mesma coisa, guardado essas proporções, eu vejo em relação às empresas ou ao empreendedorismo. Que antes a gente falava que você tinha que ser um empresário, você tinha o seu negócio. Por isso que a gente tem tantos negócios familiares hoje em dia. E grandes empresas que muita gente nem sabe que são empresas familiares, são. Mas hoje todo mundo fala num termo banalizado e que eu particularmente não sei o que é uma startup. Todo mundo acha que tem que abrir uma startup. Virou tipo a nova loteria. Tem uma ideia, abrir uma startup, sabe? Aquela coisa do americano, vamos fazer meu primeiro milhão. De um jeito assim, bem mineiro, que diabo é isso? O que é uma startup? Certo. Eu acho que, dando assim a explicação mais possível, mais simples possível, né? Uma startup é a gente pode encarar uma startup como um projeto. Tá. Então, um projeto, por natureza, ele tem começo, meio e fim, e ele tem um objetivo. E qual é o objetivo de uma startup para a gente poder dizer que é uma startup, né? Uma startup, ela se propõe a resolver, basicamente, duas questões, né? Nesse tempo que ela tem. Porque ela lida com restrições muito fortes de tempo, de capital, de recursos. Então, o primeiro desafio que a startup tem é encontrar um problema que seja muito relevante. Então, o que a gente está falando? São problemas que podem fazer diferença na vida de muitas pessoas. Eu não estou falando de dezenas, centenas ou milhares, eu estou falando potencialmente de milhões. Então, as startups, o primeiro desafio que elas têm é pensar em encontrar um problema que seja interessante o suficiente e que ainda não foi resolvido, ou se foi resolvido Faz ainda um não foi doutorado. bem resolvido. Não, Doutorado. é mais prático e mais simples do que isso. É uma dor ainda que ela é latente. Tá. Né? E aí, o segundo desafio que a startup tem é encontrar uma solução para esse problema que faça sentido para as pessoas a ponto de motivá-las que elas paguem por essa solução. Então, é um problema é um desafio de encontrar um problema e encontrar um produto que resolva esse problema. Esse é o resumo da razão de existir de uma startup. A partir do momento que ela resolve bem esse problema, e isso conecta muito com o ponto que você trouxe de feedback, não é só ter a ideia, a startup ela precisa criar o produto, colocar esse produto na rua, esse produto ele precisa ser consumido, os clientes potenciais precisam se transformar em clientes e pagar por esse produto. Então, esse projeto da startup, ele só finaliza quando a startup tem evidência suficiente que ela conseguiu fazer isso. A conclusão do ponto de vista da startup eu encontrei um problema que ele é relevante, tem muita gente interessada, né, em que esse problema seja resolvido. Eu desenvolvi uma solução que ela é bacana o suficiente para ter muita gente interessada em consumir e pagar por aquilo. Se a resposta para essas duas perguntas for sim, então a startup ela conseguiu cumprir o objetivo principal que ela tinha. Uhum. E aí ela inicia um outro estágio de desenvolvimento que conecta com o tema de autocrescimento. Que é aquilo que você me falou em off, que é scale up. Que são as scale-ups. Tá, então calma.
Então, quando uma startup, que é essa empresa que achou um problema, achou uma solução, que é viável, não sei, quando ela resolve esse ciclo todo, ela se transforma numa scale-up Exato, ela entra num estágio de autocrescimento, de autocrescimento. porque aí os problemas, os desafios dessa organização que saiu de um estágio de startup e foi para um estágio de scale-up, passa a ser um desafio de crescimento exponencial, Tá. crescimento Mas massivo. antes de você explicar isso, as pessoas não estão entendendo por que eu sei o que é um scale-up. Quem não sabe ainda, quem não entendeu, eu sou casada com o Sandro há 21 anos. Dama 23 anos. Então é isso que a gente faz, amor. Quando a gente tá lá deitado, tá lá entre um vídeo ruim do YouTube e outro, e a gente fala esse papo de nerd. A gente fala de scale-up, de autocrescimento. Aliás, vídeo ruim mesmo, que o Sandro é viciado. Eu vou falar, vou Pode te falar. expor, que você não. Ele não fala nada do pessoal dele, então falo ele. Ele é viciado em vídeo de viagem perrengue no YouTube. Mas perrengue. Tem um casal que a gente segue que viaja de Kombi. Gente, na América Latina inteira, eles estão indo para o Alasca. Eles vão chegar só eles, igual os Flintstones, arrastando o banquinho. Eu acho que é isso que vai acontecer. Como é que chama esse? Vibe de 2. Vibe de 2. Já fica aí para vocês a dica do Vibe de 2. Mas, enfim, é só por isso que eu sei o nome Scale Up, porque, imagina, ele fez um doutorado com empresa de autocrescimento, então eu tenho uma ideia do que é isso. Mas vamos lá. Um Scale Up, foi só um parênteses. Vem de escala mesmo esse nome? Qual que é a diferença dela para a startup? É uma startup que deu certo? Ou o fato dela não chegar a ser scale-up não significa que ela não deu certo? Por que é tão importante? Perfeito. A ponto de você ter feito um doutorado? Perfeito. Perfeito. Bom, a gente sabe que boa parte das startups, elas não conseguem validar aquela ideia inicial. Lembra que a gente falou da ideia inicial? Porque não basta só ter aquela ideia visionária. Então, como eu tinha comentado, os empreendedores profissionais, eles sabem que eles precisam ir ajustando essa ideia, que na verdade é um entendimento da realidade. Só te interrompendo, você tem ideia do percentual? Eu não pesquisei isso. Isso depende do percentual mercado, do setor. de sucesso, assim, de quantidade de startup que abre, que fecha, assim. Mas eu posso dizer assim que seguramente a grande maioria não consegue passar para um estágio de autocrescimento. Tá, né? então te interrompi, mas vamos lá. Exato. Agora, aquelas que conseguem, elas têm um impacto muito importante. Aí conecta com aquela discussão que a gente falou da destruição criativa do Schumpeter. Por quê? Isso foi uma coisa que no início do meu doutorado, né, a gente tem que ler muito artigo, muita pesquisa, muito relatório, e aí estudando essas empresas de autocrescimento, como é que a gente caracteriza, né? Então, o que é uma empresa de autocrescimento? Então, tem um critério que ele já é mais difundido hoje em dia, que a gente considera uma empresa de autocrescimento aquela empresa que cresce todo ano, pelo menos em 20% o número de funcionários formais. Então, se uma empresa é capaz de aumentar em 20% o número de funcionários formais por alguns anos seguidos, ela pode ser considerada uma empresa de autocrescimento. E aí diversos estudos foram feitos em América do Norte, Estados Unidos, países da Europa, Ásia e também América Latina, verificaram que essas empresas de autocrescimento, embora elas sejam poucas dentro do total de empresas ativas, elas têm uma contribuição muito grande para a criação de novos empregos formais. Então, só pegando um dado recente aqui do Brasil, a cada 3 anos, o IBGE ele publica um relatório de empreendedorismo. Tá? E o que eu vou falar do Brasil, os números são parecidos em outros lugares do mundo. Então, esse fenômeno do empreendedorismo de autocrescimento é algo que acontece no mundo todo e em diferentes momentos econômicos, né? Seja de crescimento, seja de estagnação, seja de recessão. Isso que eu vou comentar aqui é um fenômeno que ele permanece. Então, no caso do Brasil, o relatório mais recente, que ele cobre sempre um período de 3 anos, né, que é um relatório publicado a cada 3 anos, ele informa que as estatísticas mostram que o Brasil tem cerca de 1% de empresas de autocrescimento. Então, do total de empresas ativas, apenas 1% são empresas de autocrescimento dentro desse critério dos 20% de contratação de funcionários a cada ano. Você vê...
é um número pequeno. É. Agora, o fato surpreendente que eu achei incrível, né, quando eu estava fazendo a minha pesquisa, é que esse 1% de empresas de alto crescimento no Brasil criaram, no período mais recente de 3 anos, mais de 70% dos novos postos de trabalho formais em todo o Brasil. Embora elas sejam muito poucas Pouco. perto do total, elas geram a maioria dos novos postos de trabalho formais. É a importância delas, então. Por isso que é interessante entender quem elas são, como elas funcionam e tentar ajudar a encontrar maneiras para que mais empresas de alto crescimento sejam mais bem-sucedidas. Elas Porque criam isso muitos vai- empregos novos. E a economia, e estabiliza, e empreendedorismo traz novidade, mas eu fico... Você sabe que, olha, o meu lado aqui, o que eu vou falar, nem sei se isso é... Eu fico... Depois que você falou da destruição criativa, eu já fico pensando também nas outras, em que não consegue acompanhar. A gente viu isso na pandemia, ou eu me corrige, que é muita empresa que não conseguiu acompanhar as mudanças que foram necessárias devido ao que estava acontecendo. Tinha empresa inacreditável que não conseguia fazer nada online ainda, né? Sim. E aí a gente viu as empresas que foram capazes de se ajustar. É isso, eu estou dando E exemplo. cresceram. Sim, E cresceram. cresceram. É Elas um foram, balanço. se ajustaram, criaram outras e cresceram. E as outras foram... Talvez seja o melhor exemplo da destruição criativa que Um exemplo você recente. falou. Né? Sim. É, que é um exemplo recente. E aí, trazendo assim pro vocabulário que a gente ouve, e repetindo, acho que a gente precisa levar conhecimento para as pessoas, para elas entenderem do que está sendo falado, para elas não ficarem tão vendidas nessas histórias, né? Nesses cursos, nessas oportunidades únicas, nos gatilhos para poder comprar os trem. Você está lá, startup, aí foi para alto crescimento, que é a Scale Up. E aí você tem a abertura de capital, o que acontece em seguida, porque você, como executivo, efetivamente participou da abertura de 2 que foram startups um dia, ou eu Sim. estou errado? Correto. Que é o PagSeguro, que é um case incrível, de qualquer maneira, assim, vale a pena a história, foi muito interessante, né? E o Nubank. Ambos, você era executivo quando eles fizeram o IPO, que é a abertura de capital. E aí você botou no LinkedIn, eu acho muito bonitinho, 2 unicórnios, né? Sim, o símbolo, né? O símbolo, que é dessas empresas unicórnios e tal. Valem mais de $1 bilhão. É isso? O valuation. Aí, ó, o então- unicórnio significa isso. Você não sabe o que é unicórnio, é isso. Então, vale mais de $1 bilhão. Então, você participou como executivo da abertura de capital das 2, que é o IPO. O que isso significa para essas empresas e também para quem trabalha nelas, assim? O que é isso? Uhum. Eu acho que tem 2 perspectivas para o IPO. Tá. A primeira perspectiva externa. Então, quando uma scale-up, uma empresa de alto crescimento, ela faz uma abertura de capital, tem um sentido simbólico muito forte, porque Tá. é uma sanção que o mercado, que investidores externos fazem, validando aquela história de alto crescimento, o sucesso daquele modelo de negócio, seja do ponto de vista de crescimento, uma expectativa de rentabilidade futura. E, ao mesmo tempo, para essa empresa que abriu capital, representa uma captação de recursos Tá. muito importante, em geral, para continuar financiando mais crescimento. E aí, tem uma segunda perspectiva, que é a perspectiva interna. Então, enfim, eu tive a oportunidade, talvez rara, né, de viver 2 eventos de IPO, né, como executivo. É um momento muito emocionante, né, quando você tem a abertura de capital no pregão, né, essas 2 empresas abriram capital nos Estados Unidos. E a gente acompanhar isso tudo é um momento assim, muito emocionante. Porém, no dia seguinte, a gente está de volta à vida real. E o ritmo de trabalho, a intensidade de trabalho nessas empresas de alto crescimento é diferente, é muito diferente de empresas mais tradicionais, que crescem a taxas muito mais baixas, né? Por quê? Você tem o desafio de manter a operação, o crescimento da base de usuários é um crescimento exponencial, o que significa que você tem que melhorar o teu produto também numa velocidade muito grande.
E um desafio adicional que você tem é que a empresa ela precisa ser transformada, reconfigurada ao mesmo tempo, porque diferentes gargalos e restrições aparecem numa velocidade muito grande. Então, a sobrecarga que a gente tem trabalhando numa empresa de alto crescimento, ela é muito grande, né? Então, tem esse desafio. E tem um outro aspecto também, quem trabalha em empresas de alto crescimento, de certa forma, precisa gostar de colocar ordem no caos. Uhum. Porque, às vezes, arranjos que funcionavam muito bem, eles ficam obsoletos muito rapidamente. E a transformação para que a empresa seja capaz de continuar crescendo numa escala exponencial, às vezes nem sempre esse processo ele é muito ordenado. Então a gente fica entre a ordem e o caos ali o tempo todo. Me chamou a atenção e eu acho que também a gente precisaria de mais uns 3 episódios para poder chegar em todos os assuntos para abraçar, mas essa coisa dele ele tá se organizando enquanto o trem tá rodando, é mais ou menos isso, ele tá crescendo. Ele é um transformer, né? Um transformer que vai juntando coisas ali enquanto, né? É Ele isso. se transforma o tempo todo. Ou uma metáfora que eu uso você levanta com um avião Ah, e a quantidade de passageiros nesse avião vai aumentando durante o voo e você precisa transformar esse avião para ele ter mais capacidade durante o voo. Você não pode pousar, ele não pode parar. É essa metáfora que eu preferia eu costumo usar. Mentira, que você sabe É o mais. Transformer que se transforma o tempo todo, né? Que se transforma o tempo todo. Mas aí eu fiquei pensando assim, é o que você falou, quem trabalha lá é impactado por essa mudança o tempo inteiro. E aí não é nem uma pergunta, é só um pensamento que me ocorreu, que as pessoas que trabalham também precisam ter a mesma mente empreendedora, mesmo quem não é o dono do negócio. Porque por quê? Porque ele vai ter que aprender e não ter essa vaidade. Porque vai ter que mudar, às vezes, né, não ter vaidade. E a minha pergunta que fica aqui no ar, que eu fico jogando aqui, se alguém dessas empresas de alto crescimento quiser vir bater um papo aqui, já está convidado. Se esses empregados eles estão tendo estrutura, eu como estudante de psicologia, né, se eles estão recebendo estrutura, se eles estão recebendo ajuda, se eles estão instrução, se eles estão sendo acolhidos nessa corrida desenfreada, né? Isso aqui eu sei que você não vai ter como me responder essa pergunta. Então, esse foi um dos aspectos mais complexos da minha pesquisa, da minha tese, né, de doutorado. Para tentar falar rapidamente sobre isso, porque isso tem diversos aspectos, né? Às vezes as competências que uma pessoa tem, isso eu estou falando inclusive para os fundadores dessa empresa de alto crescimento, né? Representa uma pressão muito grande de crescimento, de aprendizado para as pessoas. Algumas conseguem acompanhar, outras não. E tem que lembrar que nessas empresas de alto crescimento, em pouquíssimo tempo, à medida que elas estão nesse estágio, a maioria das pessoas que estão trabalhando lá são pessoas novas. O tempo inteiro gente nova. Gente nova. Você falou de 20%, né? Crescimento anual. Exato. Então, assim, em geral, em pouco tempo, 80%, 90% das pessoas estão trabalhando lá há pouquíssimo tempo. Então, você tem diversos desafios de integração, às vezes uma abordagem que uma pessoa que estava mais tempo que funcionava deixa de funcionar. Então, é um desafio muito complexo. Mas um aspecto que é comum a isso que a gente está falando é essa grande pressão por aprendizado, por entrega, por resultado, por dar mais previsibilidade, por criar robustez ali, o desenvolvimento de competências para lidar com o gerenciamento de contingências, de crises. Então, isso tudo coloca uma pressão mental, emocional muito forte nas pessoas. E aí, um desafio muito grande é como cada um lida com isso. Uhum. Em geral, em empresas de alto crescimento, é muito difícil colocar na agenda da liderança um cuidado, um foco especial para lidar com a saúde mental das pessoas. Esse é um desafio muito grande. E a gente vai ver, bem, não vou dar spoiler do episódio, mas tem um momento em que as pessoas mandam perguntas e é impressionante como todas caminharam nessa direção. Eu queria te fazer uma pergunta para tentar repercutir positivamente na vida das pessoas que estão escutando a gente aqui. O que do seu conhecimento de startups, das empresas de alto crescimento, podem repercutir, o que isso pode repercutir
para ajudar uma pequena empreendedora, né? Ou uma pessoa que quer empreender, ou que agora já entendi, que é empresária, né? O que pode, por exemplo, ajudar na vida da Tainá, que tem a Brown Sugar, que faz docinhos incríveis, mas é um negócio pequeno, né? O que poderia ajudar, por exemplo, aqui, a Wish, que é uma empresa já estabelecida, com um número já grande de pessoas colaborando. Mas o que a gente pode pegar desse seu conhecimento de empresas de alto crescimento e trazer? Uhum. Eu acho que quando a gente pensa em crescimento, o crescimento é um estado contrário a um estado de estabilidade, né? Quando a Boa. gente pensa em estabilidade, é deixar as coisas como estão. Quando a gente pensa em crescimento, não existe crescimento se não houver aprendizado, se não houver muitas mudanças. Uhum. E, em geral, o que é subjacente à mudança é você fazer alguma coisa diferente. Mas essa coisa diferente, ela não acontece por acaso. Ela tem que ter um objetivo, ela tem que ter uma intencionalidade, ela tem que ter aprendizado, às vezes ajuste, né? Às vezes, para alcançar um resultado que você espera, você tem que ir por um caminho diferente, né? Então, tem essa questão da inovação. E a inovação, ela pode acontecer em diversos níveis. Pode ser num contexto empreendedor, né? O exemplo das startups, essa coisa toda de digital, de tecnologia. Pode acontecer num contexto empresarial. Uhum. Então, aquela pessoa empresária, para ela crescer, ela precisa estar engajada com mudanças, de alguma maneira, né? Então, ela vai precisar buscar fazer coisas diferentes, provavelmente, do que ela fazia. Isso vale também para o nível individual, para aquela pessoa que está pensando em como fazer a carreira dela no mundo corporativo, por exemplo, né? Tá. Então, a gente veio até conversando disso no carro, falando de pessoas, mas a gente conhece uma pessoa que ela está há muitos anos, basicamente, Na na mesma mesma função. posição na empresa. É. A gente veio discutindo que isso não é algo Não é um necessariamente problema. ruim, né? E às vezes até para você se manter fazendo alguma coisa, para não ficar obsoleto, você precisa aprender e inovar para manter aquela posição também. É tipo casamento, né, meu bem? Exato. É Para uma, manter, é uma progressão. para manter, a gente precisa fazer ali um exercício. Sim. Então, eu acho que essa lógica empreendedora que eu comentei, ela ajuda muitas pessoas a conseguir extrair o máximo dos recursos que elas têm. Porque, às vezes, a gente, entre aspas, coloca como desculpa não ter alcançado um determinado objetivo exatamente por falta de recurso. Mas faltou dinheiro, ou faltou tempo, faltou conhecer mais pessoas. Quando o pensamento empreendedor qual é o máximo que eu consigo tirar do que eu tenho para alcançar o melhor resultado possível. E esse melhor resultado possível ele pode ser um pouco diferente daquela ideia inicial que você tinha. Mas ainda assim pode ser uma coisa muito bacana. Isso realmente pode ser levado para qualquer outra coisa que a gente vai fazer, essa mentalidade. Antes da gente mudar de bloco, e eu acho isso chiquérrimo, falar que a gente vai mudar de bloco, empresas. Olha aqui, esse é um momento que pode entrar aqui, ó, uma musiquinha da sua empresa, já fica a dica aí, né, para mudança de bloco. Mas, enfim, antes da gente mudar de bloco, e pensando no empreendedorismo, na forma que você me explicou, de vanguarda, né, de mudança, de aprender. Essas empresas, e aí não tem nada a ver com o tema, mas tem tudo a ver com o que a gente está discutindo, tem tudo a ver com a inovação. Essas empresas também seriam as que vão estar mais ligadas hoje com a inteligência artificial. Esse tema está batendo na minha cabeça, a inteligência artificial, pensando no futuro. A gente tem filho, né? Temos 2 filhos. Aí a gente já está abrindo aqui o coração, né, Brasil? Daqui a pouco. Temos 2 filhos, um com 20 anos, que vai entrar no mercado. O quanto essa inteligência artificial ela é um perigo, ela vai roubar essa possibilidade humana de buscar inovação, ou não, a gente vai aprender a lidar com ela igual a gente aprendeu a lidar com a internet. Essa é a resposta que eu estou querendo para acalmar meu coração, mas deixa você à vontade. Eu não sei se eu tenho um ponto de vista que vai acalmar o coração das meu pessoas. Deus, não faz isso. Eu acho que eu tenho uma perspectiva talvez mais parecida com a do Harari, né? Que escreveu Do o Homo Sapiens. Sapiens, escreveu o Homo Deus. Então, esses impactos possíveis que a inteligência artificial terá no nosso mundo, o Harari no Homo Deus, ele
ele coloca ali o ponto de vista dele e eu tenho um ponto de vista muito parecido. Eu acho que a gente está vivendo uma revolução, pensando na primeira revolução industrial, a segunda revolução industrial, etc., em que, pelo menos nesse momento que a gente está vivendo, tudo indica que talvez a gente não consiga criar novas ocupações, novas profissões na mesma velocidade que o emprego da inteligência artificial vai substituir o ser humano. Então, eu tenho um entendimento que a humanidade tem um desafio muito grande, sim. Mas eu também tenho, eu compartilho um pouco da análise do Harari, que se a gente entende isso como um problema que a gente precisa se engajar para resolver, a gente, enquanto coletividade, pensando no bem comum, a gente é capaz de encontrar uma solução. O que eu acho que não vai funcionar é a gente continuar aplicando o mesmo raciocínio capitalista que a gente vem praticando até hoje, porque é uma lógica que, se você não precisa de um recurso, é uma lógica de competição. Então, se a IA ela substitui com coeficiência o ser humano, se for uma lógica menos holística, então o potencial da gente ter muito problema, ele é muito grande. Agora, se a gente olhar isso daí de uma perspectiva mais ampla, eu acredito que, se a gente se mobilizar com boas lideranças, tem uma chance da gente encontrar um bom caminho. Então, nessa vibe boa, essa alegria, a gente vai mudar para outro bloco. Bom, É um quadro que eu não sei o nome ainda, gente. Estou aceitando indicações, já teve vários. Que é o quê? Fala ousader. Fala ousado. Momento ousado. Enfim, é quando as pessoas participam, né? Quando as pessoas mandam pergunta e eu não tenho qualquer ingerência nisso. E aí foi muito interessante que todas as perguntas que chegaram, isso ainda vai ser em áudio em algum momento, a gente está, por enquanto, fazendo de forma escrita. Todas as perguntas que chegaram, elas dizem respeito a mais as relações de trabalho, a sua relação com o seu trabalho, a sua relação entre as pessoas do seu trabalho, do que qualquer outra coisa. Eu acho que isso tem muito a ver com esse momento pós-pandemia, né? Eu acho que tem muito a ver com isso, porque as pessoas estão se ajustando, né, de novo. E uma pergunta que chegou falando dos executivos da empresa. Foi Daphne que mandou, essa ousada. Os executivos da empresa onde eu trabalho... eu vou fazer uma voz de locução. Os executivos da empresa onde eu trabalho têm uma jornada completamente insana. Falar de como ele, no caso você, equilibra o profissional e o pessoal estando em um cargo executivo. O bom é que você não vai poder mentir essa pergunta. não. Porque, Isso né? é um depoimento pessoal. A resposta para essa pergunta, ela acaba sendo muito pessoal, né? Eu conheço pessoas que elas associam efetividade a trabalhar muitas horas. Que é o que é vendido. Exato. Aquele negócio 14 horas lá. Eu tenho uma visão e uma prática de gestão diferente disso. Eu me sinto menos efetivo quando eu estou em um contexto em que eu tenho que trabalhar, eu tenho uma jornada de trabalho de muitas e muitas horas. Porque quando isso tende a não ser temporário e tende a ser permanente, isso, para mim, acaba afetando negativamente o meu desempenho. Então, eu acho que é mais... e aí a minha perspectiva, a minha filosofia, é mais questão de trabalhar de uma forma mais inteligente e não necessariamente trabalhar muitas horas. Isso conecta com o tema inicial que a gente falou. Se você trabalha muito na direção errada, não é o caminho do sucesso. E aí uma coisa que eu acho muito importante, e eu sempre tive muito esse cuidado tenho esse cuidado com as minhas equipes, é observar essa saúde mental. O ambiente de trabalho ele tem que ser um ambiente bacana. E fazer mais, ou buscar sempre fazer muitas coisas, não significa que você está fazendo as coisas certas. Então, o que eu procuro fazer com a minha equipe para lidar com isso são algumas perguntas básicas, né? Então, quem já trabalhou comigo, eventualmente estiver ouvindo um podcast, vai lembrar disso, que eu falo isso sempre com muita frequência. Primeiro, a gente saber se a gente está fazendo as coisas certas. E, em geral, para as minhas equipes, eu não peço para eles fazerem mais. Eu peço para eles fazerem menos.
mas com muita discussão para ter certeza que o que a gente está fazendo é o que vai ter o maior impacto, a maior efetividade, é realmente o mais estratégico. E garantir que a soma das partes é maior do que o todo. E aí tem um aspecto individual nisso, que é o seguinte: a gente não pode ser dependente da empresa para cuidar da nossa saúde mental. É claro que quando a empresa tem ações de suporte e tudo mais, isso é muito bem-vindo, é maravilhoso. Mas é a gente que tem que cuidar disso. É a gente que, em determinados momentos, tem que chegar para o nosso gestor, para os nossos colegas e falar: olha, não, eu consigo ir até aqui e nesse momento, esse é o meu limite, para eu poder manter a minha saúde de uma forma completa. Não é à toa que você tem gente que já pode pedir música no Fantástico, de tanto que tenta aí trabalhar com você nas equipes, nos lugares que você vai. Mas a gente sabe, e aqui eu sem romantismo, que isso não é uma realidade no mundo corporativo, né? Mas fica a dica de uma boa maneira de você gerir as coisas. Tem uma outra pergunta que eu achei interessante, que é como engajar as pessoas ao uso de novas ferramentas e tecnologias. Olha, se alguém encontrou bons caminhos para isso, eu gostaria de aprender com essa pessoa. Já manda pra gente. Isso eu acho que eu acho que é um desafio muito específico de cada lugar, de cada tempo, de cada contexto que você participa. Porque é muito difícil para as pessoas elas terem uma abertura mental, e eu me incluo nisso. Você tem certas práticas, ferramentas, abordagens de gestão que elas funcionaram muito bem. E é muito difícil você ter uma abertura mental para aprender coisas diferentes. E principalmente em contextos onde você tem muita pressão, você tem um viés de usar aquilo que no passado funcionou. Você sabe que aquelas abordagens, aquelas ferramentas, elas funcionaram muito bem. E é muito difícil, às vezes, você conseguir ter uma leitura da situação, entender que talvez você esteja num contexto diferente e que talvez aquilo que funcionou muito bem no passado não é o que vai te dar sucesso para o futuro. É muito difícil você ter essa percepção. Por isso que uma dinâmica em que as pessoas de fato estejam integradas, conheçam bem cada uma as suas competências e a dos demais, mas com essa abertura mental, para poder chegar numa conclusão e falar: poxa, aqui talvez a gente precise de alguma coisa diferente. E essa coisa diferente talvez demande um aprendizado novo. E aí tem um outro aspecto importante, até psicológico, que é o seguinte: às vezes, para aprender alguma coisa nova, a gente tem que desaprender alguma coisa antiga, né? Para abrir espaço. E às vezes desaprender alguma coisa que historicamente deu muito certo é muito difícil, às vezes impossível para muitas pessoas. Já estamos caminhando, Sandro, para o finzinho, para os finalmente. Tem um quadro agora que chama Vale a Pena. É uma dica de livro, de documentário, de paper, de artigo, de peça de teatro, de show. Eu não sou obrigada a nada, também vou dar minha dica. Que a gente, muitas vezes, quando fala de trabalho, quando fala, como a gente falou da IA, que deu aquela baixa ali, né? Enfim, é uma visão realista. É uma visão realista, que precisa ser visto. Eu quero dar a dica de um livro que chama Humanidade, uma história otimista do homem. Ele é do Rutger Bregman, não sei se eu estou falando o nome certo. Ele mostra com pesquisa e com argumentação que acreditar na humanidade, e é por aí que eu vou, que acreditar na humanidade, na generosidade e na colaboração entre as pessoas não é uma atitude otimista, é uma atitude realista. Né? Então, ele mostra em vários momentos no livro que o ser humano tem essa vocação de ajudar um ao outro, de ser generoso um ao outro. Então, fica uma dica de um livro que não é um conto de fadas, não é livro de autoajuda, é de um historiador. Humanidade, uma história otimista do homem. E o senhor, qual a sua dica? Bacana. Bom, eu tenho o hábito de ler vários livros ao mesmo tempo, né? Você sabe disso. Sei. Um que eu li recentemente, ele foi escrito por um filósofo de Harvard, né? O Michael Sandel. E o título do livro é A Tirania do Mérito. E por que esse livro ele foi muito interessante, né? Acho que foi o relato mais coerente, mais interessante que eu vi, que explica por que exatamente a prática da meritocracia
pode representar uma grande ameaça para as democracias no mundo. Então, embora o foco dele seja Estados Unidos, Europa, para mim foi o relato ali mais coerente dessas questões que a gente está observando, né, no mundo todo. E embora ele não trate disso no livro, a transposição e o chamado, a provocação que eu faço para quem está acompanhando o podcast, é fazer uma transposição desse conceito de meritocracia, o quanto que ele ajuda ou atrapalha a vida nas organizações, né? Então, uma sugestão de leitura que eu acho que é muito interessante. Às vezes a gente sai praticando certos conceitos aí sem examinar as consequências que isso tem, né? E esse livro A Tirania do Mérito, do Michael Sandel, acho que é um trabalho muito bem feito, que explica os problemas que a gente tem com as democracias e, na minha visão, fazendo uma transposição disso para a vida organizacional, de algo que a gente não examina. E eu acho que ali é uma leitura bem interessante, bem provocativa. Ele está na minha listinha de próximos. E agora, ativando o arquétipo Marília Gabriela. Eu acho que a Marília Gabriela... Bem, você já ouviu isso 500 vezes, que ele me viu roteirizando, ele me viu... Já vi todo o making of. Pensando. Eu acho que a Marília Gabriela é a rainha do MesaCast, sem nunca ter tido um podcast na vida. Maravilhosa. Espero que ela escute isso aqui. Te amo, Marília. Ativando o arquétipo Marília Gabriela. Bate bola, jogo rápido. Eu vou falar um negócio e você tem que responder o que vier na sua cabeça. Tá? Quem criou esse trem foi Marília Gabriela, gente. Tem que dar crédito. Os créditos. Um medo. Rápido. Um medo é de não deixar um legado que faça diferença para as pessoas. Uma alegria. Além de ter casado comigo. Além de você, a nossa família. Um ranço. Um ranço. Isso é fácil. De gente que acha que sempre está certa. Ué. Qual que é o problema? Você é a única exceção. O maior arrependimento. O maior arrependimento, às vezes, em algumas situações assim, de não ter colocado o meu ponto de vista ali com mais firmeza. Sinto falta de... Mais tempo ocioso. Um canto de sereia. Soluções simplistas para problemas complexos. Boa essa. Se não fosse, seria... Acho que se eu não fosse engenheiro, eu seria um antropólogo. Bem diferente. Sandro por Sandra. Uma pessoa sempre muito curiosa. Para terminar, uma frase, um dito, uma poesia, um qualquer coisa que você queira deixar aí, como frase final sua. Tem uma coisa bacana, né? Tem alguns livros de filosofia que eu tô lendo, né? Você sabe, né? Essa corrente do estoicismo, né? Que eu tô achando muito interessante. Eu acho que esse saber antigo dessa filosofia mais antiga, acho que ela ajuda muito nesse momento que a gente está vivendo, né? De tanta incerteza, de tanta transformação. E é uma coisa muito simples, né? A gente lembrar que talvez a principal razão da filosofia é ajudar a gente a viver uma vida melhor. Eu acho que essa é uma mensagem bacana. Bem, eu aprendi muito mesmo, né? Eu estava muito nervosa de falar com você. Mesmo falando negociês há tanto tempo, né? Te ouvindo falar negociês, eu me perco. Seu Insta é fechado, mas se alguém quiser te encontrar, faz aí, vende o seu. Onde te acha? No LinkedIn. No LinkedIn. Sandro Manteiga. Santo Manteiga, com I igual manteiga de passar no pão. Então é isso, muito obrigada, te amo, só queria deixar registrado isso aqui. Obrigada, gente, espero vocês no próximo Ouse Não Saber. Já faz tudo que tem que fazer aí, vão dar um like, se inscreve no canal, manda pras amigas. Enfim, ajuda a divulgar para que a gente continue aqui produzindo mais conteúdo legal. Um beijo, tchau. Ouse Não Saber é uma idealização de Lilian Sá, com planejamento estratégico feito pela Lilian junto com a Wish Propaganda. A curadoria, o roteiro e a apresentação é da Lilian Sá. A identidade visual, a pré, a pós e a produção foi da Wish Propaganda.